Bem, com muita alegria nós estamos recebendo aqui hoje Coronel Sheila, candidatíssima a uma vaga na Câmara Federal. E nós queríamos ter um bate-papo aqui bem descontraído para a gente ver as nossas ideias, nossas propostas, nossas causas. E gostaria também de cumprimentar a minha queridíssima Fabiana Lacerda, nossa candidata a suplente na chapa ao Senado, e com muita honra, né, estar diante de vocês, mulheres, né? Eu tenho sempre dito que é importantíssimo que as mulheres participem da vida política. Vocês têm um dom que nós homens não temos, muito refinado pelo menos, né? Que é o dom de perceber, da sensibilidade, do cuidado. E é o que eu estou dizendo sempre, política é uma forma de ter cuidado com o nosso semelhante. Então a boa política é para isso. Então, Coronel Sheila, com muita alegria é o que eu recebo aqui para a gente fazer esse bate-papo. E eu vou te pedir, Fabiana, que conduza. Com certeza, obrigada. Seja muito bem-vinda, Coronel. Muito obrigada, Fabiana. Vamos saber um pouquinho das suas causas, queria saber, né, por que você se candidatou, quais são suas pautas. Bem, primeiramente, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu digo assim, seguindo suas palavras, né, eu digo que nós mulheres somos um misto, né, de coragem com sensibilidade, né, de força e sensibilidade, ou seja, nós sempre, quando nós aceitamos assumir os desafios e enfrentá-los, mas nós temos sim aquele feeling, aquela sensibilidade para saber conduzir da melhor forma, né? Então assim eu espero que mais mulheres estejam em situações de destaque, em postos, né, de poder, para justamente saber levar com essa maior sensibilidade, conduzir e ajudar o nosso país. É verdade. Bem, então, dito isso, né, eu, na verdade, resolvi entrar na política a convite de várias pessoas que viram em mim uma oportunidade de vir e inspirar novas mulheres, né, inspirar pessoas a realmente assumirem desafios, digamos assim, a estarem dispostas a contribuir para transformar o nosso país. Obviamente, né, para quem não me conhece, eu sou a Coronel Sheila, eu fui a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Distrito Federal, né, uma profissão vista por todos como uma profissão machista, né, assim, majoritariamente composta por homens, mas assim, eu acho que quando nós estamos dispostas a mostrar a nossa competência, né, e aceitar desafios, tudo acontece. E assim foi na minha vida, eu fui a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Distrito Federal e aceitei o desafio de entrar na política com uma única proposta, de transformar vidas. Porque poder pelo poder já não me interessa mais. Afinal de contas, eu acho que eu já tive poder suficiente na minha vida, assumindo o cargo que eu assumi e fui comandante com muita honra durante 7 meses na nossa corporação. E, inclusive, saí em razão de enfrentar sistema, né? Quando você não abaixa a cabeça para situações, às vezes, extremamente políticas, quando você defende interesses institucionais, nem sempre você é bem vista. É verdade. Parabéns, viu, Coronel, pela coragem, pela força e pela sensibilidade, né, que traz todo esse equilíbrio. Né? Imagina uma grande mulher comandando aí vários homens, né, senador? É uma fortaleza, é incrível. Eu fico admirado que eu teria, se eu fosse militar, eu ficaria honrado de ter você como minha comandante. Com certeza alguns tiveram essa honra, não vou dizer todos, né? Mas assim, para mim foi uma honra muito grande, principalmente por ter sido escolhida unicamente por questões técnicas e profissionais, né? Eu não me envolvi em campanha política de ninguém, não fiz campanha para ninguém, sequer conheci o governador à época, né? Então eu tenho certeza que eu fui escolhida por méritos. Então isso me deixou muito à vontade em defender única e exclusivamente a nossa instituição. Que ótimo, parabéns. E Coronel, como que você pretende contribuir com o Distrito Federal? Assim, eu digo que eu não estou aqui para apresentar simplesmente propostas, né? Eu acho que o meu papel enquanto uma futura política, né, é realmente defender propósitos, né? Então, os meus propósitos são
quatro assim, principais, né, que eu digo, generalizando a mulher, generalizando que eu digo assim, os temas, porque quando eu falo em defender mulher, eu tenho milhões de assuntos, milhões de temas a serem abordados. Mas, assim, temas principais são a mulher, animais, esporte e segurança, que, obviamente, eu não poderia deixar de defender aquela que me trouxe toda essa projeção, que realmente é a minha carreira enquanto policial militar, enquanto uma servidora da segurança pública. Né, que é um dos pilares, digamos, que eu acho assim, que traz paz e tranquilidade para todo e qualquer cidadão. Sim, muito bom mesmo. Agora, sim, se quiser, eu posso discorrer sobre um ou outro, né, porque senão nós ficaríamos aqui por muitas e muitas horas. Eu vou fazer uma pergunta que para mim é uma curiosidade. Na questão da violência contra a mulher, sobretudo a violência doméstica, que lhe parece a adoção do botão do pânico para uma mulher que se encontra em situação de risco? Assim, eu digo que, eu não falo que não seria efetivo, mas eu acho que quando a gente disponibiliza um dispositivo de pronto acesso para qualquer pessoa, antes que isso aconteça, eu acho que a gente tem que trazer aquela questão mesmo de cultura, de acostumar as pessoas a agirem corretamente no momento certo. Porque muito se vê, infelizmente, onde parece que se brincam com questões muito sérias no nosso país. Então, assim, eu sou favorável, sim, desde que, primeiramente, nós consigamos levar essa informação, que é algo muito sério, que a gente não está ali para brincar de acionar todo um Estado, todo um representante, né, da segurança pública em benefício de algo que não esteja efetivamente acontecendo. Primeiramente, esse aspecto. E segundo, que para que isso aconteça, nós teríamos que ter não só um fortalecimento das instituições, mas uma disponibilidade para isso. Porque eu não sou favorável quando você aplica um sistema que ele vai ficar inutilizado por falta de estrutura, né? Qual estrutura? Primeiramente que nós temos que ter um local específico para que isso seja atendido, ou seja, parte da estrutura, uma central, para que realmente seja atendido. Porque a maior frustração, eu acho que não é nem não ter o botão do pânico, é alguém acionar o botão do pânico e não ser atendido. Então, assim, o que eu penso muito é que a gente gosta muito de inventar, gosta muito de criar, gosta muito de inovar, mas sem antes pensar em todos os pontos que se envolva a aplicabilidade de determinados temas. Não sei se eu agradei, mas é o que eu penso. Não, pelo contrário. Eu acho que nós precisamos... Eu sou contra as ideias daquelas pessoas que se acham donas da razão, donas de toda a verdade e planejam e executam sem um prévio diálogo, especialmente com as pessoas especializadas da área, que têm experiência, que têm contribuições, porque quem conhece a realidade, quem conhece as dificuldades, são as primeiras pessoas, as mais indicadas a indicar as soluções. Então, Coronel Sheila, vocês da segurança pública, com a experiência que vocês tiveram, vocês têm que ser ouvidos permanentemente para subsidiar a tomada de decisões, por exemplo, que cabem aos senadores no que diz respeito à legislação. E agora, inclusive, a senhora mesma, na Câmara Federal, vai ter oportunidade de levar a sua experiência, porque o nosso sistema bicameral permite que a senhora, lá na Câmara Federal e eu no Senado, possamos entrelaçar essas ideias e construir soluções mais abrangentes, mais ricas, baseadas na experiência. Eu acredito que a gente assim, não consiga transformar e melhorar o nosso país se não tiver justamente essa harmonia entre os parlamentares, né? Na Câmara Distrital, onde eles conseguem mais próximos daquela comunidade, né? Buscar as suas necessidades, às vezes inclusive fazer propostas para a Câmara Federal, para que nós possamos discutir uma maneira de ajudar não somente às vezes um pequeno pedaço do nosso país, mas como criar legislações que beneficiam sim todo o nosso país, né, grandes categorias. Eu acho que é para isso que os parlamentares estão. E, obviamente, que a gente não faz nada sozinho, né? Então, essa relação de
digamos, minimamente de harmonia para que cheguemos a um único objetivo, tem que se haver, obviamente, entre o Senado e a Câmara, né? Porque na hora que nós deixamos as vaidades virem à frente de propostas, de propósitos, isso é muito ruim para o nosso país, né? Por mais que pessoas, digamos assim, que não haja relações pessoais entre de determinados parlamentares, tanto no Senado, ou na Câmara Federal, ou na Câmara Legislativa, mas eu acho que a gente tem que sempre deixar, em benefício maior do coletivo, deixar esse orgulho e essas vaidades de lado, que às vezes isso nos cegam, né? Então eu acho que isso é que tem que ser deixado para que nós conseguimos um propósito muito maior. Com certeza. Parabéns, viu, Coronel? E com relação agora à reta final da campanha, o que você espera da reta final? Eu espero ser eleita. Nada melhor do que ser eleita, né? Eu acredito que uma campanha ela tem um propósito de eleger os candidatos. Então, o que eu mais espero, obviamente, ser eleita e poder representar a maior parte dos brasileiros, né, que me derem, digamos, essa confiança, esse voto, mas não somente isso. Eu acredito que uma campanha, ela nos transforma, assim, ela nos faz sair muito melhor do que nós chegamos, né? E isso eu estou dizendo sem experiência nenhuma. Afinal de contas, é a minha primeira oportunidade na política. Mas, assim, eu tenho certeza que eu não estou aqui disponibilizando o meu tempo, as minhas ideias, né, para que seja em vão. Muito pelo contrário. Eu acho que, no mínimo, a gente sai dessa campanha engrandecido, né, com experiências. Quando você encontra pessoas na rua, quando você está disposta a ouvir histórias das mais inusitadas possíveis. Né? Às vezes a gente passa por questões que a gente nem imagina que exista tão perto de nós, né? Afinal de contas, o Distrito Federal não é algo tão gigante assim. A gente consegue percorrer o Distrito Federal em um dia só, né? Um dia que eu digo de uma ponta a outra, somente sem falar com ninguém, porque parando, com certeza, a gente só vai em uma cidade e olha lá. Mas, assim, eu acho que depois de tudo isso, de tanta conversa, de tanta aproximação, o que eu espero da campanha, além de ser eleita, é realmente me tornar uma pessoa muito mais aberta a conversas, né? A ouvir o próximo, a você poder se colocar no lugar do outro, né? Aquela questão realmente de empatia, porque quando você vai andando pela cidade, às vezes você vê, às vezes a gente reclama por tão pouco, e existem pessoas numa condição tão pior do que a nossa, né? Então, eu acho que isso tem que trazer justamente para te tornar uma pessoa muito melhor, né? Que você consiga se colocar no lugar do próximo. É verdade. Eu costumo dizer, senador, que todo cidadão, um dia na vida, tinha que ser candidato, porque ele realmente vai entender. Com certeza. Não é verdade? É verdade. E o senador, como vai poder ajudar nas pautas da nossa candidata, da nossa coronel, dessa mulher de fibra? Pois é, primeiro que é impressionante, né? Uma mulher tão forte, que eu admiro muito, né? A competência, a ascensão que teve profissional com base no mérito, e isso é muito próprio, nós devemos reconhecer, as mulheres são valorosas. Então, tenho o exemplo da minha mãe e tantas outras pessoas, da minha mulher, tantas outras pessoas, tantas mulheres que têm fibra, têm garra, inteligência, determinação, coragem, bom coração. Então, vocês mulheres estão de parabéns. Dou o maior apoio, incentivo para que vocês participem da vida política, sim, vocês têm muito a oferecer. Agora, nós temos a possibilidade de que Coronel Sheila, na Câmara Federal, e eu no Senado, nós possamos fazer uma parceria, porque nós temos pautas que são do Congresso Nacional e nós temos que trabalhar em harmonia. Claro. Então nós podemos dialogar, podemos não. Devemos. Nós devemos isso aos cidadãos. Porque nós devemos todo o nosso trabalho lá para as pessoas do Distrito Federal. Então, na medida em que nós temos o nosso diálogo, a nossa harmonia, o resultado do nosso trabalho, ele acaba sendo otimizado, ampliado em benefício das pessoas. Então, é isso que eu proponho. Vamos manter esse diálogo permanente, profícuo, porque ele somente enriquece o nosso trabalho em favor da nossa gente. É um prazer muito grande, pode ter certeza que uma vez eleita,
eu acho que é mais do que o meu dever, né? Estar disponível justamente para essas conversas e para construir essas relações que consiga levar realmente a execução do nosso projeto, né? Eu acho que parlamentares que estejam lá simplesmente para aprovar projetos e não queiram se dispor a uma conversa, a uma proximidade, né, em benefício do seu propósito, é muito complicado, né? Aí, realmente, na verdade, quem sai prejudicado é o nosso eleitorado, é o nosso cidadão, é o nosso Brasil como um todo, e nós, inclusive, brasileiros, porque nós fazemos parte disso. É verdade. Então, muito obrigada, senador, né, por esse bate-papo. Obrigada, Coronel Sheila, muito sucesso, que o seu propósito seja alcançado e até mais. Muito obrigada, sucesso também para vocês. Eu acredito que o país está precisando disso, de boas pessoas, de pessoas não somente de bom coração, mas pessoas que estejam dispostas a lutar pelo nosso povo, né? E não simplesmente lutar de 4 em 4 anos. O que nós mais precisamos é lutar durante 4 anos, né? Porque lutar somente a cada 4 anos, isso aí a gente deixa para a Copa do Mundo, né? Para as Olimpíadas, que eu acho que é muito melhor, que é o momento em que o brasileiro é extremamente patriota. Verdade. De 4 em 4 anos, né? Quer dizer, não de 2 em 2, porque tem Olimpíada e tem Copa do Mundo. Mas nós, políticos, não. Nós precisamos lutar durante os 4 anos, incansavelmente. Muito bom, parabéns, gente. Muito obrigada.